E aí, moçada, estamos aí para a gravação de mais um episódio deste célebre podcast que veio para ficar o Prof. Play, Saravá, Axé, Nós Tudo, Oxalá Quem Guia, hoje com uma ilustríssima... Gostou da vodka aí? Convidada, professora Maria Paula Concato, MP, dá o ar da graça para nossa galera. Oi, pessoal. Estamos aí. Estamos aí. Só o básico. Eu aqui e Carlão, como o pessoal falou hoje na escola, Big Charles, também conhecido como Big Big. Eu achei engraçado isso aí. E aí hoje, gente, a gente vai levar um papo, super legal sobre um negócio da maior importância para a realidade brasileira atual e próxima, que é o tema escola pública. Como que é a escola pública, o que tem de bom, o que precisa melhorar. Vamos levar esse lero, mas antes vamos faturar, porque quem não tem colírio usa óculos escuros e o leitinho das crianças está caro. Hoje eu tô de colírio. Fala dos nossos contribuidores. Vamos lá, queridas e queridos, muito obrigado pela parceria de sempre. E vamos começar daquele jeito animado com o nosso querido companheiro de primeira hora, a Zap Autoescola, a melhor autoescola do Brasil. Que, olha que coisa interessante, temos aqui hoje uma convidada que fez Zap e tá por aí voando só o Braia, né? Destruindo na fuqueta. 2 Fusca, parceiro. Que isso, tá voando, mano. Você vê, Tamo aí. quem fez Zap dirige qualquer coisa, vai de Fusca a Ferrari, não tem conversa, certo? Lá na Zap, na cidade de Garça, na Avenida Doutor Labienio da Costa Machado, número 1145, o telefone é 34710662, DDD 14, procura o Flavinho, fala que você viu o anúncio aqui na Zap, aqui no Prof. Play, da Zap. Hoje, sexta-feira, é problema. A vodka tá batendo. E ele vai conseguir um desconto camarada pra você lá. Carta tipo A, tipo B, tipo AB e já convênio com a NASA. Voando para o espaço e além. Prevê a raiz e tudo. Passa o iPhone aí. Opa, deixa eu achar o Tunai aqui agora. Gente, a gente também precisa falar do nosso segundo patrocinador, que são os nossos brothers da... tá na tela. Fury, que é um CPM aqui em Marília. O que é CPM? CPM é um curso por matéria. Lá é tipo uma escola, só que não tem todas as disciplinas. Tem algumas, tem física, tem matemática, tem redação, biologia e química com o grande, com o Inácio, com o impávido Inacinho, o nosso companheiro de palco, o nosso companheiro de chão de fábrica. A Fury fica lá na rua Santa Helena, que é ali no Bosque, no número 352. Os caras estão no Instagram, fury.exatas, mas o telefone lá, é 14 981 21 42 87, que é também o WhatsApp deles, 14 981 21 4287, e lá você pode fazer, eu sou uma anta em química, não sei ligar os carbono. Carbono liga? Carbono liga. Mas qual operadora? Acho que é com oxigênio, né? Porque o dióxido de carbono. Então, eu não aprendo química nem fudendo. Lá você aprende, parceiro. Porque lá não tem jeito, e assim opera milagre. Tem que calcular o MOVE. Lembra do MOVE? O movimento uniformemente variado. Não sei, mas lá se calcula. Você lembra? Não. Não fiz, né? Cara de paisagem. Então, vai. Tomar a vodka aqui. E aí, mensalmente, tem uma aula Chamberlain de Geografia Política e Econômica, ou comigo, ou com Charles Robert, né? Então é um mês Carlão, um mês sou eu, esse mês agora de junho é você, mês de julho sou eu, mas eu vou estar de férias, não vou dar aula não.
Oh. Brincadeira, não vou perder o patrocínio. E temos um terceiro patrocinador. Vamos lá, para fechar a tampa aqui, o nosso querido amigo da Hard Corte, lá em Presidente Prudente, porque nós estamos estourando nas regiões, né? É na Garça, é na Marília, é na PP. Hard Corte, barbearia old school, para você que gosta de deixar a barba no talento, vai lá trocar uma ideia com o Juliano, fica na Avenida Álvares Machado, 472, na Vila Euclides, em Presidente Prudente. O telefone dos parceiros é 3903-3350 DDD 18. Pensa numa barbearia legal. É legal demais. Dá vontade de ir lá nem pra cortar o cabelo, só pra Só tomar ficar de uma boas. rock and roll, mesa de bilhar, cerveja gelada, só música boa. O lugar é cabeceira, velho. É legal Coisa demais. linda. E você chega lá, o menino do cursinho, o barbeiro falou assim, ô, tem um moleque do cursinho que você zoa tanto ele que ele é cabeludo que ele veio aqui cortar as contas. Então você chega lá, pede aquele desconto brasileiro que vão ajudar você no dinheiro e na estética. É isso aí, vamos lá e vamos começar a nossa conversa com a nossa ilustre convidada, Dona Maria. Primeiro que, poxa, eu preciso, sempre que eu posso, eu faço esse comentário. O nome Maria é um nome que eu acho espetacular, tanto que eu pus na minha filha. E eu sempre acreditei que se eu tivesse uma filha, ia chamar Maria. A minha filha chama Maria, claro que Maria sempre vem com alguma coisa, né? Tem que vir. Sempre vem com alguma coisa. Mas primeiro que eu acho este nome maravilhoso, um nome forte, um nome importante, certo? Eu dou os parabéns de cara por aí. E toda vez que vem alguém aqui conversar com a gente, antes da gente falar do assunto em si, a gente gosta de falar um pouco da trajetória, né? Para ver qual é que é a caminhada. E eu queria que você falasse um pouco então da sua formação, o que aconteceu na sua vida, que faculdade que você fez, de onde que você veio, qual é que é o rolê. Eu sempre estudei em escola pública, desde sempre. Passando por inúmeras escolas, ETEC, até chegar na Unesp. Então, eu fiz cursinho na Unesp em 2015. Sim, sou jovem. Mas você é daqui de Marília. Não, sou de Garça. Flavinho, também. Então, eu fiz junto com o terceiro colegial em 2015. Então, fazer ETEC, porque eu ouvi a seguinte frase. ETEC não prepara para vestibular. A gente está aqui, mercado de trabalho, eu vi isso da direção, aí eu fiquei, putz, se eles não preparam para vestibular, tô fazendo o quê aqui? Não vou direto pro mercado de trabalho, então o que eu tô fazendo, né? Aí fazia técnico em informática, abandonei, falei, não é isso para mim. E fiz inscrição no K1, que é o cursinho alternativo da Unesp de Marília. Iniciei, vim então todos os dias de Garça para Marília. E aí no final do ano prestei vestibular, prestei Unesp, Ciências Sociais, aqui na Unesp mesmo. Janeirão veio a notícia, né, que eu tinha passado. Iniciei em abril de 2016 e aí segui nas Ciências Sociais, né, enfrentando greve, enfrentando... Del Rui, todo mundo. Os temores. Então, fiz a licenciatura, fiz todas as matérias do bacharel, veio pandemia, não fiz TCC, abandonei, embora eu tinha o projeto. Então, ia falar sobre políticas públicas de acesso ao cinema, mas deixei ele guardadinho. E aí, em 2017, eu iniciei o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, numa escola aqui de Marília, no qual eu me identifiquei muito com a educação pública, assim, né? Já me identificava enquanto aluna e passei a me identificar enquanto professora, né? Ou algo parecido aí, que eu costumava dizer, eu tinha uma idade muito próxima deles. Então, eu costumava dizer,
eu tô entre aluno e a professora, né? Era a Beth, incrível, maravilhosa, aprendi muito com ela. E aí, em 2017, tava no PIBID, né? 2018 fui fazer estágio, 19 fiquei mais de boa. 2020 eu pego aula uma semana antes da pandemia. Então toda essa burocracia de ir na DE, ia toda semana, acho que eu fiquei 1 mês e meio, porque não tinha aula. Quer dizer, às vezes tinha 12, só que daí não dava pra abrir contrato, tinha que ser 20. Peguei aula a primeira vez em Pompeia, aqui em Marília também, 2021 em Oriente, aí em agosto mais ou menos de 2021. Comecei a dar aula aqui em Marília, então parei de viajar. Já deu um salto. E entrei numa escola de período integral. Então, perdida, né? Não sabia o que era, né? Conhecia por cima, né? O formato meio liberal, tudo mais, o projeto, mas não conhecia a fundo ali o que era. Em 2021 também entrei na pedagogia, então estou no 2º/3º ano de pedagogia, que eu aproveitei umas matérias. E a trajetória até o momento é essa. Estou nessa escola que eu estava ano passado. Dando aula de geografia. Então, em 2020, eu peguei tudo, né? História, geografia e sociologia. 3 matérias. Se tivesse artes, me dava também, tudo. Aí, 2021, peguei só geografia e a parte diversificada, né? Que é eletiva, projeto de vida. E aí, esse ano eu estou com geografia, 6º e 7º ano. Protagonismo juvenil, que é uma disciplina específica da PEI, e projeto de vida também. E eletiva. Eletiva sobre pets. Mãe de pets. Chama Pets Amor Incondicional. Foi. Eu que criei? Não. Só tô participando. Mas tô tocando o projeto. Sim. Ô, MP, você sabe que você estudou a vida toda em escola pública também, né? A vida toda. Eu estudei em escola pública e particular, mais em particular, na verdade. Mas teve um trechinho que eu fiquei na escola pública. Na época não tinha 9º ano, né? Era até a 8ª série. Eu fiz na pública de terceira série a 5ª série, se eu não me engano. E foi uma coisa muito marcante também. É tão marcante que às vezes, até hoje, eu sonho que eu tô indo para essa escola aí. Por quê? Foi um momento mais complicado da minha família. Eu ia a pé para a escola, em São Paulo, na Zona Oeste, ia margeando assim o muro da USP, ali onde tem mais ou menos o campus de farmácia, e era uma situação meio folclórica, porque eu devia ter, sei lá, 12 anos, por aí, 13, ia a pé para a escola, em São Paulo, então embora fosse perto, eu me sentia meio MacGyver assim, fazendo essa aventura. E aí, bicho, foi importante para mim ter passado esse período na escola pública, porque eu tive contato com pessoas numa condição familiar e material e psicológica muito diferente da minha. Eu tinha muitos amigos que moravam na favela da São Remo, por exemplo. Lembro de muitos, lembro do Cleiton, lembro do Jailson, lembro da Daniela. E aí ia de perua para casa, depois de um tempo, e passava por dentro da São Remo, trabalho de campo, né? Para quem dá aula de geografia. Aí eu via aquelas casas tudo apinhadinhas, tudo apertadinhas, aquelas vilas, tudo. Aí depois que voltava pro Jardim Riso e deixava eu ali mais perto de casa. E aí por que foi importante? Por que marcou minha trajetória? Eu vi na escola pública violências que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu lembro que tinha um menino que ele era capoeirista, velho. E aí ele tinha um problema ocular, o olho dele era meio saltado assim. O apelido dele, o biscoito, era zóio de bomba. Só que o moleque era capoeira desse que dá mortal duplo pra trás. Uma vez o moleque chamou ele de zóio de bomba. Ele ouviu, parceiro. Só raia. Cada bicuda, cada voadora. E eu assisti e falei assim, matou, né? E eu nunca tinha visto essas coisas. E aí a escola pública me marcou muito porque eu achei um ambiente onde era propenso para o conflito, e eu vi de fato excesso de violência nos poucos anos que eu tive. Muito mais tarde, eu dei aula em escola pública há pouco tempo, muito embora todo estágio tenha sido em escola pública, e o que eu quero perguntar para você, até para você, Carlão, que é uma coisa curiosa. Antes da gente falar da experiência docente na escola pública,
Queria falar antes da experiência como estudante. Quais coisas você acha que marcaram a sua personalidade por ter tido todos os anos da escolarização, eu acho, na escola pública? Sim, eu vim também de uma escola periférica, né? Principalmente no Fundamental 2. No 1 ainda, eu acho que eu não sentia tanto essa questão da violência, não era uma escola tão periférica, né? Que era mais próxima ali da minha casa, mas não era tão violenta, não tinha tantos conflitos assim. No Fundamental 2 eu já comecei a ver os conflitos. Baixava a ronda escolar todo dia na frente da escola, de manhã, na hora do almoço e à tarde. Então eu ia embora de ônibus. Então, quando eu chegava, tinha ronda escolar, porque sempre tinha briga. Então, quando eu ia embora também. Então, eu ficava esperando o ônibus, então eu ficava vendo lá as tretas rolando, né? Eu nunca esqueço de uma vez, um menino da quinta série, eu devia... Estava estudando já de manhã, então eu devia estar no, tipo, 8º ano, 9º ano, por aí. Um menino com uma faca de açougueiro. Nossa. O menino era pequenininho, assim, 5º ano, correndo atrás do outro. E aquilo me impactou tanto que eu nunca esqueço disso. Eu fiquei, gente, menino, 5º ano, Uma faca de com açougueiro. uma faca de açougueiro desse tamanho. Faca dá duas facas dele dá um menino, sabe? Um absurdo, assim. E eu acho que o que marcou era justamente essa questão da violência, né? De não praticar a violência. Minha mãe sempre falava, se você brigar na escola, a gente se vê em casa. E eu nunca esqueço também, uma vez, que uma menina chegou na minha carteira, falou um monte pra mim, e eu só comecei a chorar. Medrosa, não brigava, não tinha peito pra nada. Aí a menina começou a falar um monte, e era uma aula de história, a professora mandou a gente para a sala da coordenação. Eis que dali a alguns minutos, quem que aparece na escola? Minha mãe. Aí que a coordenadora tinha chamado? Não. Sexto sentido. Minha mãe apareceu trocar uma ideia com a coordenadora, que os dois eram amigos. E aí eu ouvi um monte. E aí eu fiquei, mas não fiz nada. Eu ouvi um monte da menina e da minha mãe. E eu fiquei assim, não fiz nada. Você falou pra eu não brigar, não briguei. E aí, enfim. E aí eu acho que o que marcou foi justamente isso, assim, a questão de não ser uma pessoa violenta. E aí eu me deparei com vários professores que não tinham autoridade dentro da sala de aula. E aí justamente não tinha autoridade no sentido de não tinha diálogo com os alunos, né? Os alunos não tinham diálogo com os professores também não tinham diálogo com os alunos, né? Era naquela imposição, mas aquela imposição que não funcionava, que cada um fazia o que queria. E é isso aí, né? Eu tive professores muito bons, né? Alguns professores muito bons que me marcaram. Tive uma professora de matemática excelente, que me marcou muito, assim, eu amava matemática. Aí troquei de escola e passei a não gostar de matemática. Fiquei professor. Você vê que não é a disciplina, é o jeito que entrega. Eu sempre tive com isso. certeza. Eu sempre tive isso. As disciplinas que os professores cativavam os alunos, não só eu, mas como os outros alunos, eu ia super bem. E aí nas disciplinas que não ia bem. Então tinha essa oscilação conforme o professor, eu ia bem ou não. Então, o único 5 da vida lá na escola foi uma professora de língua portuguesa que a gente tinha conflito em sala de aula. Ela não gostava de mim, eu não gostava dela. Pronto, acabou. E aí eu tenho trauma de Don Quixote. Essa mulher. Porque ela fez a gente resumir Don Quixote inteiro. Da versão grandona. Nossa. De capítulo em capítulo. Odeio Don Quixote, não posso ver Don Quixote. E olha, eu olho Don Quixote e faço assim. E é uma boa obra, né? Então, a história é muito boa, mas assim, traumatizou. Traumatizou. E aí, eu acho que estando como professora na escola pública, ela nos mostra várias coisas, né? Então, a gente percebe a violência dos alunos, claro, mas a gente percebe que por trás dessa violência, eles não têm afeto, talvez em casa. Muitos deles que agem com violência, eles não têm a questão carinhosa, afetividade em casa. Ou às vezes tem, mas é muito pouco. A pessoa entrega o que tem, né? Sim. Então por que vai ter alunos que vai ser violento
em sala de aula com certos professores e com outros não. Que vai colaborar na sua aula e na aula do colega não vai colaborar. Justamente eu acho que essa questão de como você trata o aluno. Porque só tratar com autoridade não funciona. Com certeza. Ter essa questão da autoridade é importante, mas tem que mediar. Na minha opinião, a gente tem que mediar, de falar assim, tudo bem, eu sou a pessoa que estou aqui. Você tem que me obedecer em certa medida. Porém, a gente não sou policial, por exemplo. Você tem que ter medo de mim. Não, você tem que me respeitar. Assim como eu te respeito. Eu sempre falo isso para os alunos. Eu falo, olha, eu não quero nada mais que respeito. Então, se você me respeitar, por quê? Eu não vou ter que levantar a voz, eu não vou ter que te colocar para fora. Eu não vou ter que ter uma conversa mais acirrada, assim. Então, eu penso assim. Muito bom. Eu estou percebendo que hoje vai ser uma conversa bastante densa, né? Você falou que fez cursinho enquanto fazia terceiro colegial. Sim. Eu fiz a mesma coisa. Eu estudava na escola pública e eu fiz cursinho. Eu sou de Jaboticabal. E eu também viajava até Araraquara para fazer cursinho da Unesp. Lá o cursinho chama Cuca, né? E eu fiz cursinho lá. E eu fui aluno lá de um fundador do Cuca, que era meu tio, que tinha feito ciências sociais lá na Unesp de Araraquara. Meu tio era um dos fundadores do Cuca. E foi lá que eu descobri, assim, que eu queria ser professor de ensino médio, que eu queria trabalhar com essa coisa. E quando eu vim para Marília, eu queria dar aula no cursinho da Unesp, mas não existia. Aí eu fundei o cursinho. Então, em 1998, eu escrevi o projeto do K1 e levei para a vice-diretora da época, a dona Arleta Nóbrega Zelante, era a vice-diretora, o diretor era o seu Antônio Geraldo, os dois da pedagogia, e o projeto foi aprovado pela direção, fizemos um projeto piloto em 98 e a partir de 99 efetivado com bolsa para o pessoal que dava aula e tal. Eu comecei minha trajetória como professor lá. E eu fico muito feliz, muito honrado de saber que aquela ideia que eu tive trouxe frutos interessantes, né? Você precisou fazer cursinho, queria fazer cursinho e funcionou aquilo lá para você, né? Eu fico bastante feliz, assim, por conta dessa situação. E aí eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre a experiência de fazer cursinho ali, um cursinho diferente, com professores diferentes, um ambiente diferente, e o que te levou à ideia de fazer licenciatura em Ciências Sociais. Porque quando eu fiz Ciências Sociais, não podia fazer a licenciatura antes do bacharelado. Você tinha que fazer o bacharel e depois fazer mais um ano de licenciatura. Então eu tive que fazer toda a dinâmica do bacharelado, né? A licenciatura era uma coisa bem abandonada, assim. Você fez em Araraquara? Não, fiz aqui. Aqui? Eu fiz aqui. Mudanças. Então, eu sei que agora funciona um pouco diferente. Você opta, né? Você chega no segundo semestre do segundo ano, você opta por qual você vai fazer e qual você vai fazer primeiro. Tem a possibilidade de fazer os dois, mas você opta licenciatura ou bacharel. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a sua trajetória no cursinho e a sua escolha, a sua vida aí nas ciências sociais. Inicialmente eu queria fazer história. E aí, por conta de vários problemas, eu fui para ciências sociais. E como surgiu ciências sociais? Falei, vou fazer
Cursinho, tá. Eu tive um professor de história que ele fazia pedagogia na Unesp, e aí ele incentivou bastante o K1 e para ciências sociais. Mas um belo de um dia eu estava lá no cursinho e eu vi, eu não sei se foi um cartaz ou no Facebook mesmo, eu vi uma propaganda assim, né, de um evento, de um professor que chama Jean Menezes. Ele ia dar uma aula, um aulão assim, um mini curso na verdade, sobre o Capital, capítulo 24. E aí eu falei assim, tô fazendo nada, vou pegar o busão lá em Garça e vou mais cedo pra faculdade pra assistir esse mini curso dele. Aí fui. Aí ele falou sobre a questão do acúmulo de capital, como ele funciona e tal. E aquilo eu fiquei encantada. Eu quero ter aula com esse cara. Como que eu faço pra ter aula com esse cara? Em ciências sociais. E aí eu fiquei encantada, ele deu mais dois outros mini cursos, né, continuando esse mesmo assunto. Eu fui, achei incrível, maravilhoso. E entrei nas ciências sociais. Falei, é isso, ciências sociais. O cara me cativou. Só que eu não tive aula com ele, porque ele foi mandado embora, porque ele era professor substituto, né? Mas assim, triste. Foda, coisas... Mas, como eu conheci ele, a gente tem contato, os mini cursos dele é ótimo, enfim. Ele cada hora tá num canto diferente, uma universidade, um lugar diferente, mas sempre focado. E aí a dinâmica do cursinho, né? Bom, eu não tenho conhecimento para falar a dinâmica de outro cursinho, né? Mas esse que eu fiz, ele é os alunos que dão aula, né, no cursinho. Então, muito dos alunos que estavam dando aula ali naquele momento viraram colegas depois, né? Então, encontravam depois pelos corredores. E aí, eles nos passavam, assim, muito a visão do que é a Unesp em si, né? E aí eu achei isso muito legal e nos incentivava a participar dos ambientes da Unesp. Então não ficava só restrito às salas escondidas do K1, né? Que as salas escondidas do K1 fica num andar abaixo, assim, não é muito acessível, né? Mas sempre aulas excelentes, assim, eu lembro de ter Antigamente aulas... ficava perto do DA, ainda é lá? Fica ali no subterrâneo, né? Claro. Lá no buraco. São 4 salas, eu lembro quando eu iniciei as 4 salas lotadas e ao final devia ter, acho que 2. Porque a galera vai evadindo, justamente. Mas muitas pessoas que fizeram um cursinho comigo, elas entraram na faculdade, né? Então, muitos mesmo, assim. Acho que foi um ano que deu um boom, assim. Entrou muitos. A gente ia fazer vestibular junto e tudo mais. Era muito bacana, assim. E aí eu lembro de várias aulas, assim, e realmente os professores, né, muito próximos da gente, né? A gente no intervalo ficava conversando e tal, e não necessariamente de assuntos sobre a aula, né? Sobre a vida. E aí eu acho que isso contribuiu muito para o ensino médio, porque um refletia no outro, né? Mas ao mesmo tempo no ensino médio eu me sentia um pouco deslocada, porque as conversas que eu tinha no cursinho eram diferentes das conversas que eu tinha com meus colegas. E aí isso me dava um certo conflito, assim. E até mesmo o que eu queria, né? Eu lembro de anos anteriores, todo mundo que passava em engenharia, medicina, passava em outras coisas, assim, eram convidados para ir para a escola, eu não fui. Porque o quê? Eu fiz ciências sociais. E a galera... E aí eu lembro também, na ETEC a gente montou um projeto de monitoria, que os próprios alunos davam aula para os outros alunos, né? Ajudava ali nessa questão dando reforço, assim. Eu lembro que eu peguei atualidades, uma outra menina lá pegou atualidades. Ia 2, 3 pessoas. Via no de matemática,
tinha umas 15. Gente, era lotado. Redação, tinha vários, assim. Então eu lembro que a gente preparava a aula e ficava discutindo entre eu, ela e mais 2 alunos, assim, mais 2 outros colegas. E aí como a humanas é desvalorizada, né? A gente nota isso, né? Você fala... E aí na pedagogia a gente até, o professor de sociologia, ele levou isso, né? Como disciplina, né? Enquanto matéria mesmo, né? Como algumas funções ali são valorizadas, profissões, faculdades são valorizadas e outras não. Né? E aí licenciatura mais valorizada ainda, né? Acho que nas ciências sociais nem tanto. Tem bastante gente que vai para ciências sociais já para licenciatura, querendo licenciatura. Porque o bacharel, querendo ou não, é uma pesquisa, continuar a vida acadêmica, né? Eu noto isso muito na filosofia. Você passa na frente da sala de licenciatura de filosofia, tem 3, 4. Passa no bacharel, tem uns 10, 15, né? O dobro, o triplo aí. Então, a gente nota realmente na licenciatura esse movimento. Mas a licenciatura eu gostei muito de ter feito. Tive professores excelentes, assim, que realmente deram continuidade do PIBID que eu fiz, né? Então, fiz PIBID como voluntária. E aí a licenciatura só continuou isso e a escola pública também, né? Pelo fato de ter feito PIBID na escola pública, isso teve suas contribuições. Entendi. Você sabe que eu estava em Presidente Prudente, acho que foi em 2019, era noite já. E aí eu peguei uma briga muito curiosa entre um professor bastante cartesiano, chamado Leonardo Jacobino, e um outro bastante teimoso, chamado Tuco. O Léo é de física, o Tuco é de história. E aí eles estavam discutindo sobre por que os estudantes acham que aprendem história e com certeza não conseguem aprender a física. E eu não conhecia nenhum nem outro direito, e eu tentei falar assim, que é uma coisa que eu acredito mesmo. Eu falei assim, olha, eu acho que o problema da física, da matemática, da química, da biologia, é que as disciplinas aí, elas não estão nem em português. Elas têm um repertório próprio de palavras, de termos, de linguagem, então é difícil você até decifrar o que está dizendo. Então cria um problema linguístico propriamente. Enquanto que eu acho que a história, a sociologia, ciências humanas em geral, gera uma ilusão de ótica. Porque como está em português, de repente todo mundo é historiador, sociólogo, economista. E eu falei isso para eles. E eu acho que é uma leitura bem razoável a minha. Aí os dois falaram que eu estava errado, eu fiquei muito triste. E eu fui dar minha aula. Tudo bem. Por que eu estou falando isso? Semana passada, a gente dá aula num cursinho Presidente Prudente, e o cursinho aparece umas figuras de vez em quando. Aí um rapaz falou assim pra mim, ô Taone, é difícil conversar com um sociólogo, né? Falei, depende, né? Se for conversar com o Bourdieu, depende. Porque a discussão não é racional, eles passionalizam muito. Eu falei, mas o que você quer dizer? Assim, por exemplo, afirma-se um monte de coisa, mas você não sabe de onde veio, para onde. Eu falei assim, então, você está confundindo. A sociologia que vocês têm na escola era de grandes conceitos, grandes ideias, mas um sociólogo em si, ele está fazendo ciência, ele não está fazendo filosofia. Então, você pega a ética protestante, tem um monte de número naquela porra, para provar que existe uma ética protestante casada ao espírito do capitalismo, porra, o Max Weber caçou dado no inferno para conseguir provar a ideia dele. Então, eu vou te perguntar uma coisa para a galera sentir um pouco o drama das ciências sociais. Porque você está falando assim, porra, mas as sociais passam por uma dificuldade. Não é só sociais, né? Em geral, as humanas, você vai numa sala de história, você vai numa sala de ciência política, está esvaziando. E parece que é um projeto para esvaziar, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta para a galera sentir o drama. Conta para nós uma coisa que você aprendeu nas sociais que altera a visão de quaisquer pessoas sobre a realidade e uma coisa que não é óbvia. Um negócio que virou sua chavinha quando você fez o curso. Não sei, acho que entender a sociedade que a gente vive. Foi o principal. Nessa aula aí do professor Jean, com 16 anos, eu assim, bum! Porque esse saber que a gente compra esse produto por um valor e que, na verdade,
o valor, tem outros valores dentro desse produto que você paga, né? Então, a força de trabalho, o material, o lucro principalmente, que o lucro é 10 vezes maior do que a força de trabalho e o material utilizado. Eu acho que isso eu fiquei, pera, tem alguma coisa aí, não me contaram. Né? Então, descobrir o que é de fato o capitalismo e como ele funciona foi um boom. Né? E aí muitas pessoas não compreendem essa matemática toda. E aí, se a gente for pegar o capítulo 24, vai ter lá muita matemática. E aí o cientista social dá causa aquele atrito, fala, mas vem para ciências sociais para estudar matemática, estatística, como assim? Você tem que estudar toda essa matemática? Então, isso me deu um boom, assim, porque o professor até usou um exemplo, ele foi comprar uma katana no Paraguai, alguma coisa assim. Isso. Vindo da Coreia, E aí, no Vietnã. Globalização ali, né? E aí, ele comprou, acho que pra dar de presente, alguma coisa assim. Não me lembro bem pra que era. Não sei se era pra ele ou pra dar de presente. E aí, ele pagou, sei lá, 30 conto. Aí olhou no camelô de Marília, a mesma katana tava, sei lá, 100. Ele foi numa outra loja, a mesma katana, tava, sei lá, 300. E aí ele falou, mas como? E aí ele foi entender esse processo, né? Como isso funcionava. E aí ele explicou isso pra gente. Aí eu fiquei maravilhado que, nossa, é isso. Eu falei, tudo que eu compro tem muito valor ali. E aí tem valor humano, porque é justamente essa questão da força de trabalho que você implica ali, que você recebe, que você, né, você devolve, enfim. E aí você vai lá comprar esse objeto que você trabalhou para fazer por um valor que às vezes o seu salário não corresponde. Então, um celular, um iPhone, quem faz o iPhone lá. Será que essa pessoa tem condições de comprar o próprio iPhone? Um mês de trabalho dela, uma semana, enfim, o tempo que ela leva para fazer o iPhone. E aí você fica se questionando, né? E eu acho que isso foi o que abriu a mente, sim. E eu falei, sociais, dá um tilt na cabeça. Deu um tilt ali, mas foi ótimo, né? Então, tentando explicar de uma forma bem didática. Essas questões mais conceituais. Então, foi o boom ali. Não é fácil. Fazer ciências sociais é se colocar o tempo inteiro em xeque com a sua própria história, né? Ficar olhando e falar, meu Deus do céu, o que eu estava vivendo e para onde eu vou agora? Porque agora eu sei. E aí, o que eu vou fazer com isso, né? O que eu vou fazer com isso? Mas eu fiz ciências sociais. Final dos anos 90, eu me formei em 2001, a primeira turma do século XXI. E, deixa eu ver se eu lembro aqui. Célia Tolentino foi uma professora minha, aliás, o suicídio do Durkheim foi com ela, uma mulher incrível. A professora Valéria, a professora Miriam. A Miriam deu Geografia Agrária. Sueli Félix, que também aposentou, que me deu a Geografia do Crime, ela foi minha orientadora, eu fiz toda a minha pesquisa com ela e tal. Tive aula com a Maria Orlanda. Tive aula com a Cristina Rubin, de antropologia. Essa figura tá lá, hein? Minto, aposentou 2020. Ela fazia uns negócios muito loucos. Ela comia giz, percebe? Ela pegava o giz, põe na linha, pá, isso que ele falava, mano. Eu tinha uns faros, eu falava, que é isso, cara? Gente, eu nunca ela era diferentona. Uma aluna chegou, tinha um piercing no cérebro. Ela chegou assim, tira esse piercing, eu não gosto. Ela era meio fora do E aí todo mundo assim, assim. tipo, como assim tira o piercing? Tô doida? Você tá invadindo o piercing da menina? A menina, né? É a menina em si. Mas aí, assim, por que eu falei dessas professoras? Porque
essa quantidade de mulheres, foram mulheres incríveis, todas elas com ótimas contribuições. Talvez eu esteja esquecendo de alguma. Sueli Carneiro. Sim, mas eu fiz um curso extra com ela, não foi aluno regular. Mas era mais voltado para a área de educação. Ela é de educação. Mas não me lembro de mais alguma. Mas o volume de homens dando aula era muito maior. Muito maior. Então, por semestre, você tinha uma mulher, 4 homens. Uma mulher, 5 homens. Às vezes, 5, 6 homens. Né? E nenhuma mulher durante algum semestre. Isso era comum, era corriqueiro acontecer. Então eu posso dizer, olhando para vários elementos, não só para aquele grupo da Unesp de Marília, mas que as ciências sociais era um ambiente machista. Sim. Eu me formei, virei professor da rede privada, tentei dar aula na escola pública, vi que eu não tenho perfil, porque eu não consegui, talvez hoje fosse diferente, mas eu não consegui sintonizar a linguagem com a molecada, essa coisa do deixa eu que eu deixo você, eu queria atropelar tudo, eu queria todo mundo junto, blá, eu não consegui, não deu para mim. Mas entrei na rede privada, sou professor desde então, num monte de cidade, num monte de escola, num monte de trajetória, e ser professor de ensino médio e de pré-vestibular é um ambiente muito machista. Nós temos pouquíssimas colegas, certo? Poucas. Eu queria que você falasse um pouco se as sociais que você fez continua esse ambiente machista e se a escola pública onde você trabalha, no segmento que você trabalha, é esse ambiente também. Porque eu me lembro quando eu era molequinho que tinha um governador chamado Paulo Salim Maluf. E este governador disse assim: as professoras não ganham mal, elas são mal casadas. Fala literal do governador do estado, Sr. Paulo Maluf, ok? Um dos eternos da política brasileira. Então eu queria que você falasse um pouco dessa dinâmica. Você, mulher, jovem, nesses ambientes, como é que tá rolando essa pegada? A Unesp ainda continua extremamente machista. Então, essa quantidade de professoras é a quantidade que tem, mais ou menos, ali. Ainda, né? Então, se a gente pegando por setores, né, por departamentos, a gente analisa o departamento focado em sociologia, a gente vai ver mais mulheres. Antropologia, mais homens. Mas ainda assim tem uma mulher, outra, né? É que é um departamento pequeno. Na ciência política, a gente se depara com uma mulher no meio de todos os homens. Se eu não me engano, é uma mulher ou 2, né? E aí, realmente, a gente percebe essa dinâmica, né? É extremamente machista. Eu tive uma turma em que estava bem equilibrado, assim, entre os alunos, né? Homens e mulheres. Mas a gente realmente vê que, se a gente for pegar anos atrás, as turmas eram, a maioria, homens. Até os professores fazem esse comentário, né? Uma turma que veio depois da minha, tinha poucos homens, pouquíssimos, a maioria tudo mulher. E aí eu lembro de estar assistindo uma aula nessa turma e o professor fazia esse comentário, falou, nossa, uma turma majoritariamente feminina. E aí quando a gente vai para pedagogia é o contrário. Então a gente vê 2, 3 homens na sala, mas a maioria ainda continua sendo professor homem. Eu tive bastante professores mulheres, mas ainda assim tem bastante homens no ensino superior. Parece que é um trave, né? Por todas as questões que a gente já conhece, né? A mulher, ela faz jornada dupla, tripla. Quando tem filho, é tripla, porque tem que cuidar do trabalho, da casa, do filho. E aí, se tem um companheiro que não nada, tem que cuidar dele também. Então, é quádrupla, né?
Então, é realmente muito mais difícil, né? Então, eu me deparei com colegas, por exemplo, que já tinham filhos, né? Ou que vieram a ter na faculdade e era muito mais complicado esse sistema de estar na universidade com filho, né? Porque a gente sabe que na Unesp tem o CCI, que é como se fosse uma creche. Centro de Convivência Infantil. Foi a primeira escola da Maria Clara. É mesmo. Foi a primeira Sim, escolinha. só que o que acontece no CCI? É o famoso 70-15-15. 70% professores têm direito, 15% estudantes e 15% funcionários. Funcionários terceirizados, no caso. Então, para você colocar o seu filho ali, é uma luta, né? Dos estudantes mais ainda. E quem tem condições para pagar uma escolinha particular? Professores ou os alunos? Então a gente percebe que essa lógica deveria ser diferente, né? Deveria ser 70 alunos, 15 professores. Talvez até um pouquinho a mais. Vaga, e ter mais vaga, com certeza. tem pouca vaga, é bem pequenininho. Sim. E é difícil, então. Eu lembro que vai ter que cuidar de umas 10 crianças. 10, 12 Tem crianças. mais gente trabalhando. Sim. É bem pequeno. Tem condições, é pequenininho. Enfim, e aí quando a gente vai pra escola, não sei se é a realidade de todas as escolas públicas, mas na que eu estou, a maioria são mulheres. Homens tem 4. Você está no segmento fundamental ou médio? Fundamental 2. Fundo 2. Fundamental 2. Então, dentre 20 e tantos professores, 4 são homens, o resto tudo mulher. E o pessoal da secretaria também. O pessoal da secretaria, todo mundo é mulher. Funcionárias da limpeza, da cozinha também são todas mulheres. Então, dentro da escola são 4 homens. Então, a gente vê uma lógica diferente aí. Mas já fui em escola que a maioria eram homens. E os homens, 2 são da área de exatas, artes, né, de linguagens, e um é o Proatec, né, que trabalha com essa questão da tecnologia dentro da escola. Então, é uma realidade um pouco diferente. Você falou sobre a questão da idade, né? Quando eu cheguei nessa escola, eu ouvi o seguinte comentário. Você é muito nova, vai desistir rápido, principalmente por se tratar de uma APEI. Quem não conhece a realidade de uma APEI, a questão burocrática ela é pesada. PEI? Escola de período integral. As questões burocráticas são pesadas. Tem plano de aula, tem agenda, tem guia bimestral, tem plano de ensino. Plano de ensino tem todos, né? E aí tem inúmeras questões. E aí você tem que mostrar evidência de tudo. Se for no BBA, você tem que mostrar evidência. Você levou o aluno na sala de formato, tem que mostrar evidência. Tudo é evidência. Para chegar lá no final, você conseguir provar que você fez todos os pré-requisitos lá da avaliação. Então, tudo é evidência. Então, essa questão da idade, houve muita subjugação, assim, principalmente no ano que eu comecei, mas ignorava. Você acha que não vai rolar, então fica com o seu achismo aí, eu faço meu trabalho, você faz o seu, e é isso aí. E muitas vezes, quando eu chegava numa escola nova, eu era confundida com aluno. Já quiseram me colocar pra dentro da sala, achando que eu era aluna, porque eu fui dar aula pro ensino médio. Então, imagina, ensino médio, eles têm, 17, 18 anos. Alguns até 16. Mas chega lá a professora com 20 anos, cara de baby. É óbvio que vai falar, é aluna, com a mochilinha nas costas e tal. É óbvio que vai confundir com aluno. E no ensino fundamental nem tanto, mas quando eu cheguei lá a galera achou que eu era do 9º ano. Mas viram que eu tinha tatuagem e tudo, aí... Nossa, do 9º ano tem também na cara. Não, eu tenho aluno do 9º ano que tem tatuagem, mas assim, viram da tatuagem e aí falaram, não pode ser aluno, né? Então, eu percebo essa hostilidade, nem tanto nessa escola por ser mulher, mas por conta da questão da idade. Então, acho que você não tem conhecimento, que você não vai dar conta, que sua autoridade não é a mesma, porque você tem uma idade muito próxima à dos alunos, né? E a gente tenta mostrar que é diferente, né? Não é porque eu sou nova que eu não vou dar conta, né? Então, o pessoal percebeu isso, né? Dali um pouco
até esse Educação ano. tem essa complicação, né? Que eu não entendo por que os caras têm isso. Porque para você ser veterano, um dia você teve que ser novato. Todo Não mundo. tem jeito, né? Ah, mas não tem experiência. Mas tem que começar, parceiro. Se não começar, Exatamente. não anda, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, eu vou ser incisivo nisso, sobre a dinâmica do ambiente machista. Porque nos ambientes que nós trabalhamos, a gente identifica isso, assim, com muita força, certo? Se você identifica machismo por parte dos seus colegas e por parte até dos alunos. Olha, dos colegas eu nunca presenciei uma situação. Acho que são pessoas bem esclarecidas até. Nunca percebi uma situação assim. Dos alunos eu percebo dos alunos mais velhos. E aí, quando eu vou na sala do 9º ano, eu não dou aula para eles, eu dou uma aula que chama nivelamento. Então eu vou dar língua portuguesa. Do jeito que dá. Já que mandaram eu pra lá, eu vou. E aí eu falo. E aí inúmeras vezes eu falei nas aulas dos professores. Eles tentam meter o louco pra cima de mim e eu vou meter o louco mais ainda. E a gente vai ficar nessa. Porque são alunos que são maiores que eu, levanta a voz, acho que manda, e aí eu percebo realmente essa subjugação, assim, esse machismo, né, de ficar dando em cima, principalmente os alunos do 9º ano. Ah, professor, eu não tomo cerveja. Eu fico, menino, você tem 14 anos, o que você tá falando de tomar cerveja, tá doido? E pelo fato de eu ser a professora mais nova lá. Então, os outros professores são bem mais velhos, tem tudo acima de 30 anos. Então, assim, eu percebo por parte dos alunos, mas não é nada muito drástico, né? São pequenos momentos. Na universidade eu senti isso. Eu lembrei de uma situação. Estava apresentando um trabalho sobre dominação masculina do Bourdieu. Eu e mais 3 colegas. E aí a gente preparou a apresentação assim, fechadinha. Então, discutiu o tema, vídeo, discutiu um outro tema, vídeo, discutiu o tema, vídeo, pra pergunta. É isso. E aí, nossa sala aqui era meio devagar, então eu falei 10 minutos pra pergunta, tá? A gente falou 10 minutos pra pergunta, tá ótimo. Na segunda explicação, o professor chegou na gente e falou assim, não precisa apresentar mais nada, não. O que vocês trouxeram tá ótimo. Vamos pra discussão. E aí a gente ficou assim, não era pra gente apresentar? E aí ele jogou pra turma, a turma ficou assim, né? O que tá acontecendo? Perdida. E aí ele ficou lá, e aí uma outra colega que não tinha apresentado trabalho de manhã, sentiu no direito de ocupar o nosso espaço, e ficou ele e ela discutindo, e a gente lá na frente com cara de tacho. E aí eu fiquei, nossa, dominação masculina, hein, professor? Deu vontade, né? Aí eu falei, vai baixar minha nota. Eu não vou fazer esse comentário. Mas a vontade eu falei assim, nossa, você representou muito a dominação masculina. Você cortou nosso momento de fala, nossa apresentação. Não era pra gente apresentar? Não era um seminário? A gente amarrou tudo bonitinho, você não deixou a gente chegar nem na metade. Então, tipo, tem uma colega lá que nem conseguiu falar. Porque ele cortou, simplesmente. E aí, a troco de quê? Outros grupos ele não cortou, não falou, não, tá bom, tá ótimo. Não. Não sei se ele fez isso pra provocar realmente essa... Falar assim, dominação masculina aí. Ou se ele fez realmente de pirraça. De falar assim, eu que mando aqui, é isso aí. Vocês estão falando demais, estão trazendo dados demais. Tá falando muito que é dominação masculina. Não tô gostando. Não tô gostando. E eu acho que foi isso. Entendi. Porque ele não é o tipo de pessoa que faz o tratamento reverso, né? Faz a provocação pra ter a devolutiva. Ele faz a provocação pra ficar a provocação e se você devolver, pode ser que você pegue a DPzinha dele. Tô fora. Exatamente. Eu engoli seco, tem uma cara péssima, que eu não consigo disfarçar quando não estou contente com a situação. Ele deve ter percebido. E eu falei, percebeu, é isso. Deu uma nota ok lá, não discuti, não falei nada. O pessoal do meu grupo também ficaram lá com uma cara descontente. Mas a gente vai falar o quê? Ele é autoridade? Ele pode nos reprimir? Ou fazer o quê? Reprimir em todos os sentidos, né? Como mulher, como estudante. E aí a gente vai fazer o quê? Vai levar para uma
um conselho de curso que é machista também, que vai falar, não, é coisa da cabeça delas. A gente tem essa situação. Ah, não, elas que interpretaram mal, elas que são as loucas. Nunca vi o conselho de curso funcionar. Então, nunca funciona. Foi feito, tava se tendo muito assédio na Unesp, e aí foi feito o comitê, resolveu alguma coisa? Não. O próprio professor assediador falou, eu apoio vocês. O próprio falou assim, não, gente, tá certo, vocês têm que... E aí todo mundo assim, tipo, é sério? Você tá apoiando toda essa situação? Ô, MP, deixa eu te falar um negócio. Esses dias eu tava no Instagram, que é a principal droga que a gente consome no Instagram, né? É impressionante como ela deixa a gente abduzido, enfim. E aí eu tava vendo lá umas coisas que você postou, aquelas coisas da chamada de meme, da chamada geográfica. Puta, muito legal aquilo. A chamada geográfica, a pessoa tem que falar um CEP com a inicial do nome dela. Uma cidade, um estado ou um país com a inicial do nome. Isso daí foi genial. E aí aquilo lá, que na verdade é uma brincadeira, aquilo lá me despertou uma reflexão, porque foi assim, quando eu comecei a dar aula, eu percebi uma coisa que foi muito importante, que eu percebi que as principais coisas para eu dar aula, eu não aprendi na universidade. Eu aprendi as principais coisas em relação a repertório, mas como fazer do repertório uma comunicação e transformar isso em ensino-aprendizagem, olha, para não falar que foi zero importância na universidade, de 0 a 10, talvez tenha sido 1,5, porque o mais importante eu aprendi no tablado, cara. Aí eu fico numa dúvida, vocês também fizeram licenciatura. Eu não sei se eu fui um estudante de relatos, eu não sei se a licenciatura não dá conta, eu não sei se é assim mesmo, eu não sei se era imaturidade da minha parte. Eu sei que a diferença mesmo foi no chão na sala de aula. Aprendi muita coisa. E uma das coisas que eu aprendi logo foi assim, prego que se destaca é martelado. Você imagina, eu comecei a dar aula em escola pública, grosso modo, com 23, 24 anos. Quantos você tem mesmo? 23. Vai fazer 24, não é isso? Daqui um mês? Não, menos. Menos? 2 semanas. Vamos fazer um churrasco. Vamos dar de férias? Não, eu não vou estar de férias. Mas a gente não... Vamos fazer um churrasco. Do mesmo jeito, sabadão. E aí, eu entrei na escola, e aí, bicho, e quando você começa, né? Pô, você tem um pico do caralho. E aí eu já percebi uma ciumeira, um negócio, mostrando que não puxava o tapete. Eu falei, caralho, eu tô aqui tentando ajudar, fazer bem pros estudantes. E eu não entendia muito bem a ironia da história. Até que eu fui entender que é ciúme. E eu vou te falar um negócio. Eu não conheço ninguém do ambiente que você dá aula. Mas eu tenho certeza, eu coloco meu cu na reta, que você gera muito ciúme. Eu tenho certeza que estão tentando puxar seu tapete. Porque é institucional, mano. Não tem jeito. E aí, diante disso, o que eu quero te perguntar? Queria que você falasse para nós da sua prática como professora. Ou seja, das coisas que você faz, que você vê que dá resultado. Porque quando dá para resultado, dá para ver, né? É explícito. Porque eu vejo que você não tá lá para cumprir horário, para colocar o dedinho no ponto, não, você tá lá, você tá entregue no rolê, você tá tentando fazer a diferença. E eu vejo que faz, se o estudante ama, o estudante não vai amar quem não faz diferença, ele só vai amar quem ele vê que tá entregue e tá falando a verdade. Se você mentir pro seu estudante, você tá fudido, porque é muita gente para pegar essa mentira. Sim. Então, eu queria que você falasse para nós das coisas que você anda fazendo na sala de aula da escola pública que você tá vendo que tá dando bom. Semana passada, eles estavam fazendo uma atividade diferenciada, uma gincana lá de língua portuguesa. E aí eles atrasaram para entrar na minha aula, 6º C, que é os alunos da chamada geográfica. Que são, assim, com eles dá pra fazer chamada de tudo qualquer coisa. Porque eles são de boa, uma sala menor, assim, e tal. E aí eu conversei com outra professora e eu brava. Falei,
Eles entraram atrasados na minha aula. Que absurdo! Como assim eles entraram atrasados na minha aula? 20 minutos, eu ainda tive que resolver treta. Eu perdi metade da minha aula. E aí eu fiquei super brava e a professora falou assim, nossa, mas você tá brava porque você atrasou pra dar aula? Eu falei, claro! Eu falei, se fosse o sexto B, eu não ia ligar tanto. Mas o sexto C, meu, atrasou 20 minutos pra entrar? Não dá. E aí ela falou assim, daqui uns anos você vai ver. Você vai dar graças a Deus que eles atrasaram. Puta que Eu falei, não, tudo bem. Mas eu ficaria brava no sexto C, no sexto B, no sexto A, em todos. Porque nos cobram horário, então eu gosto de seguir o horário. Já deu chabula aí na escola por causa disso. Que eu fui reclamar que o professor atrasa 10 minutos da minha aula. Nessa troca, né, de professor, é normal atrasar uns minutinhos, mas era toda semana, 10, 15 minutos. Enfim. Eu acho que o que aproxima muito, e eu acho que toda escola deveria sim, né, dentro das possibilidades, porque é um processo difícil de se fazer. Dentro da escola de período integral, a gente tem os tutores, então a gente tem o horário de tutoria. O que é a tutoria? Conversar com os alunos, né, sobre questões pedagógicas, então, como está indo na escola, se está tendo dificuldade nas disciplinas, se está tendo dificuldade, qual que é a maior dificuldade, desde coisas pessoais. Eu acho que isso aproxima muito o professor dos estudantes. E aí, se for ver, a gente faz tutoria por meia hora todos os dias. Então, a gente tem em média aí uns 16, 17 tutorados, vai depender da quantidade de alunos, professores, enfim. Esse ano está nessa média. Então, se for ver, na semana você consegue falar com todos, assim. Porque a maioria vem falar assim, não tem nenhum problema não, professor, aconteceu isso e isso, pronto, acabou. Então, 2 minutinhos você resolve a situação. Eu não tenho dificuldade nenhuma, foi tudo bem na prova, né? Só que daí a gente acaba conversando com outros alunos, se aproximando de outros alunos, né? E aí, acaba fazendo essa tutoria informal com esses outros alunos. Então, eu acho que o que me aproximou muito nesse momento da tutoria, os alunos falam, eu sempre falei que eu gosto muito de fofoca. A gente adora uma fofoca, mas eu sou receptadora da fofoca. Eu não passo a fofoca adiante, né? Então você pode confiar que a fofoca fica aqui, eu não passo ela adiante. Então eles falam, você é uma fofoqueira. Eu falei, eu não sou fofoqueira, eu sou receptadora da fofoca. E eu percebo que esse horário do almoço, ele aproxima muito o professor dos estudantes. Para além disso, as práticas dentro da sala de aula, é justamente essa questão que o Taúni falou sobre a linguagem. Na universidade a gente aprende uma linguagem muito coloquial, de conceitos, tudo muito racional, enfim. Eu acho que a maior dificuldade quando a gente sai da universidade e vai para a escola, e principalmente escola pública, é atrelar o conceito à realidade desse aluno. Porque não é fácil. Com certeza. Porque o conceito tá lá, né, a galera, que é a galera dominante, conseguiu estudar, então o Marx conseguiu estudar, o Weber e tudo mais. Como que você traz esse conceito sem subverter ele demais, né, que ele consiga ficar ainda como um conceito para a realidade no aluno, que às vezes não tem o que comer dentro de casa. Como? E aí na geografia isso possibilita muito, né, se tratando aí da geografia, eu tento ao máximo trazer a contribuição deles para a aula. Então, gente, você sabe o que é isso? O que é GPS, por exemplo? Tem aula de GPS hoje. Sensoramento remoto. Gente, o que é sensoramento remoto? Não sei, professor. O que é GPS? Eu sei que é GPS, que a gente usa para ir lá não sei aonde. Para ir da escola até o Taut, para ir do Taut até a casa. E aí você levou a gente lá na sala de informática, professora, a gente viu a nossa casa lá em 2011, 2015, viu a frente da escola como era diferente, viu o trajeto. Então a gente já sabe o que é GPS. E aí eu acho que justamente tentar cada vez mais trazer o conceito, a vivência do aluno, a realidade do aluno e pedir a contribuição dele também. De uma forma organizada ali tudo, mas pedir a contribuição. Então, tornar o aluno realmente parte da aula. Porque muito se fala, se a gente pega BNCC, se pega documentos aí sobre educação, até o currículo paulista, o que ele vai falar?
O protagonismo do aluno. Uhum. Trazer o aluno para o centro da aprendizagem. Mas será que todos os professores sabem fazer isso? Ou tentam fazer isso, buscam fazer isso? É óbvio que vai ter coisa que você vai ter que falar. Mas tem muita coisa que o aluno não tem conhecimento. E pode contribuir ali, né? Pelo menos uma conversa inicial, quando você está apresentando ali o tema, o conteúdo a ser trabalhado. Então, eu acredito que isso aproxima muito, assim. E aí faz com que os alunos pensem assim, olha, eu ouço ela, mas ela também me ouve. Porque eu estou participando, ela está me ouvindo. Meus colegas estão ouvindo. E aí eu acho que torna isso um ambiente legal, assim. E sempre essa questão da abertura, né? Com os alunos, eles conversarem comigo o que eles quiserem. Então, desde, professora, aconteceu uma coisa super legal. Então, eu chego na sala de aula e falo, gente, o que vocês fizeram no final de semana? O que vocês fizeram ontem? Como foi o final de semana? Vocês estão bem? Né? Então, quando eu chego na sala e não pergunto essas coisas, os alunos ficam assim, professora, você tá brava? Professora, aconteceu alguma coisa? Né? Então, eles percebem isso. Porque toda hora que eu chego na sala de aula, eu pergunto, vocês estão bem? Como foi o final de semana? Como foi a semana? E aí a gente percebe essas respostas. Então, às vezes, um aluno que não está muito bem naquele momento fala, não, professor, eu não estou bem. Aí eu chego e falo, você quer conversar? Não, professor, eu não quero conversar, não. Hora do almoço, tô aí, se precisar. Então, se aproximar realmente do aluno, né? Eu acho que isso é bem importante. Óbvio que não vão ser todas as escolas que vão dar essa possibilidade. Então, uma escola regular, que às vezes você tem 2, 3 escolas, não tem essa possibilidade, mas uma escola que você está ali todo dia, né? Você dá aula todos os dias ali, tem essa possibilidade. Então, eu vejo uma vantagem nesse sentido, né? De estar todo dia ali. Você conhece a realidade de cada um e consegue realmente ter essa proximidade, né? Muito importante. Acho que é perto, Carinho, do ideal mesmo, né? Conseguir ficar perto do aluno é o que todos nós deveríamos poder fazer, né? Para fechar, que senão nós vamos ficar aqui 3 horas. Possivelmente. Eu queria falar com você uma coisa que é bem provocativa. Nós moramos no estado que tem o maior PIB do país. E temos a escola pública, talvez a mais sucateada do país, a que tem menos recursos, principalmente no que se refere a recursos humanos, traduzindo, salário do docente. Estamos nos aproximando de um processo eleitoral. Nós sabemos que a escola pública ela é gerida pelos governadores e, para as crianças mais novas, para os prefeitos, né, as prefeituras que comandam isso. E, pelo que eu vi na última pesquisa, o Haddad está liderando a pesquisa para o governo do estado. Não é uma liderança absurda, mas é uma liderança. Lógico que a campanha vai começar, mas temos chance de ter um professor que já foi ministro da Educação, sendo o governador do estado. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua esperança de curto prazo e o que você gostaria, se você pudesse dar um toque pro Haddad. Haddad, você que está assistindo nós, chutando alto não, né? Fala pro Lula que nós estamos esperando ele aqui, ele prometeu que vinha. Então, eu queria que, se você pudesse falar pro Haddad, Haddad, dá uma olhada nisso, isso aqui seria uma coisa legal, além de aumentar o salário, né? Que eu acho que isso no mínimo tinha que triplicar, mas o que você diria para ele, para fechar a nossa conta? Sim, a gente se depara com a situação dentro da escola. A pandemia nos mostrou isso, né? Com o quesito tecnologia. Então, a escola agora está equipada. Mas ainda falta. A gente percebe que ainda falta. Só a tecnologia não basta. Tem que colocar esses alunos para usar a tecnologia, né? E aí, eu sinto que tem professores que sentem um pouco de medo. Eu fico super estressada quando eu levo eles na informática. Mas eu levo. todo dia eu saio e falo, não vou levar. Porque caos, né? Mas eu acho que cada vez mais eles têm que ter contato
com essa questão da tecnologia, sim, porque é uma coisa que vai... Ele tendo contato com a tecnologia na escola, ele não vai sofrer, ou pelo menos espera-se que ele não sofra no mercado de trabalho. Ele vai conhecer o basicão. E aí o toque que eu daria pro Haddad é acabar com esse negócio de progressão continuada. Por quê? Ela é boa porque o aluno vai, né? Mas ela é péssima porque vai chegar... Porque ele vai. Porque ele vai. Porque vai chegar aluno no 9º ano que vai... Não sabe ler, não sabe escrever. Não sabe fazer a interpretação de texto, não sabe fazer conta de mais, menos vezes. Então a gente nota isso na pandemia muito forte. Eu tenho alunos no 6º, 7º ano que não sabe ler. E não porque tem alguma deficiência. Porque não foi ensinado. Passou batido. Passou batido. Então, diminuir a quantidade de alunos dentro da sala de aula. Então, contrata mais professor. Contrata com vontade professor. Ter o milagroso concurso. Já faz muito tempo que não tem. Para tentar melhorar realmente a condição dos professores, né? A segurança dos professores. Então, ter pelo menos um plano de saúde. Ter aí uma segurança que você no outro ano vai ter aula para dar, vai ter um emprego, né? A questão do salário nem se fala, né? Quer dizer, aumentou até o salário. Dória aumentou o salário, porém aumentou como subsídio, não como salário efetivamente. Então a gente não sabe, como. Mas aí a gente não sabe como isso vai se dar daqui a um tempo. Se isso vai. Porque o INSS está sendo cobrado. Se isso vai cair lá na aposentadoria ou não. Há boatos que não. Subsídio aí, estamos esperando para ver. E aí, efetivo, pode escolher se quer ou não. O, que no meu caso é a categoria O, que somos contratados, né? A gente não escolhe. Eles escolhem pela gente. Então, eu acho que, principalmente... ter realmente esse plano de carreira para os professores, melhorar o plano de carreira, a questão do concurso e tudo mais, e essa questão da escola, dos alunos, acabar com essa progressão continuada, né? Porque realmente atrasa muito, né? E não... Porque a gente acaba dando nota pro aluno, ele passar, só dá nota, 5. Dá lá o 5 que ele vai passar, só que daí eu fico preocupada se o aluno conseguiu ou não atingir aquilo que era esperado. Eu não dou nota, eu até falo com a coordenação, desculpa, mas eu não vou dar nota. Se o aluno não atingiu, eu não vou dar nota. Por quê? Porque se vir uma DE nas minhas costas, vai falar, de onde você tirou essa nota? Assim como se eu dou uma nota abaixo, eu tenho que provar, se eu dou uma nota acima também. Tem que provar. E aí eu vou falar assim, tirei nota de onde? Eu somei tudo que ele fez e enfiei lá? Né? Então não tem como, de fato, eu provar que eu dei aquela nota porque ele sabe, porque ele conseguiu, porque ele atingiu. Não. E aí, justamente, não ter a progressão continuada, mas investir para que não se necessite dessa progressão continuada. Né? Então, diminuir a sala de aula, né? A quantidade de alunos, porque a gente lida aí com 35 alunos, 40, e é muito pra gente dar conta. A gente não sabe se 40 tá aprendendo. Às vezes até na particular é até mais. Será que esses 40 estão aprendendo? E estão aprendendo com a mesma qualidade? Ou o aluno lá do fundão, lá do canto? É sempre difícil. E aí como você vai atingir ele? Nem sempre dá pra atingir, nem toda aula não dá. Você tem que dar conta de fazer chamadas, você tem que dar conta de falar, fulano, senta no seu lugar. Fulano, você tá com material? Você abriu o caderno, você tá prestando atenção no que eu tô fazendo? Você tá no celular, não tá no celular? Você tá com foninho? A gente nem dá conta aí de uma sala de aula imensa, né? E aí eu penso que diminuindo a quantidade de alunos, né? Essa situação melhora um pouco, que a gente consegue dar um pouco conta disso. E aí, questão de professor auxiliar, né? Para as pessoas que necessitam, porque é um processo jurídico ferrado para se fazer, para conseguir esse professor, e não deveria ser assim. E aí, diagnóstico, né? Dos alunos também. Saber como que vamos trabalhar com esses alunos. Sem ficar dando murro em ponto de faca, porque a gente dá murro em ponto de faca
testando até onde o aluno vai ou até onde o aluno não vai. Né? Então, tentar, são um pouco essas questões. Muito bom. Eu tô super satisfeito. Achei bom demais. Bom demais, bom demais, bom Muito, demais. muito legal. Conversa boa, conversar com uma mulher que entende de uma realidade diferente da nossa. Para mim é sempre bom conversar com gente jovem, né? Porque eu já passei da metade da curva, né? Se a vida é uma montanha-russa, né? Eu já passei de cima, daqui para frente é só descida. Então, 25 vai fazer? 24. Vai fazer 24, olha só, parceiro, eu também vou fazer. 42. Aí, 44. Quase, Eu já sou o tiozinho da Suquita. Então, pô, é muito bom saber, né, ver essa empolgação, essa dedicação. A gente acompanha um pouquinho aí pela rede social, que realmente os vossos alunos são pessoas que gostam de você, quer dizer, a coisa tem tido eu lembrei agora resultado. quando eu falei da questão dos ciúmes. E o Taone perguntou. Teve situações lá, teve uma situação lá na escola que a professora tretou comigo, na frente de aluno, tudo. Por causa de ciúmes. Era a única explicação, né? E realmente a gente percebe, assim, de alguns professores, fica, ai, como que você respeita ela, né? Fica de boa na aula dela e na minha não, fica berrando, implorando, né? Eles até usam que eu sou, ao mesmo tempo, eu dou risada com eles, brinco, e ao mesmo tempo dou bronca. Então, chega e fala assim, ó, Maria Paula, vem aí. Aí todo mundo prende na base. Mas aí todo mundo fica de boas, porque lembra que eu vou dar risada. Então, assim, tem uma sala lá que eu entro brava, bufando, e saio dando risada, toda vermelha, porque é essa situação. E aí a gente lida justamente com essa questão dos ciúmes, né? E eu fico assim, minha querida e meus filhos, se você não cativa seu aluno, o problema não é meu. Ema. Exatamente. Eu acho Tem muito complicado, como, né? A gente fala isso sempre. Se você não gosta de aluno, você está no lugar errado. Exatamente. Né? Você está no lugar, vai reclamar da criança. Ele é criança, velho. Ele é adolescente. Ele vai fazer essas cagadas mesmo. Vai. Mas muito bom, um papo muito bom. Saber que você. A gente precisa marcar uma outra visita sua aqui pra gente falar de outra coisa que a nós interessa muito, que é Volkswagen antigo. Falar antigo, de sim. Volkswagen antigo. Você Sim. tem Fusca? Tem dois. Dois Fusca. Galego polaco, tem até nome. Olha só. Da família já. O Taone tem uma Combosa e eu tenho uma TL. Aí, ó. Eu tenho uma TL. Eu já falei pra ele, vamos marcar um encontro de carro antigo, só nós três. Só, já dá. Exatamente, já dá. A gente Já faz é um um churrasco, encontro, toma é. cerveja, fala de carro e de política. Exatamente. Pô, show de bola, perfeito. Educação, política e carro antigo. É isso aí, fechou. Fechou. Muito obrigado Obrigada. pela sua presença, foi bom demais bater o Obrigado. papo com você, meu irmão, meu parceiro, tamo junto. Galera, grande abraço, falou, é nóis! Tchau.